Oi, gente, estamos de volta aqui com o Cacoalcast, como a gente sempre diz, né? Estamos aqui falando do coração da Amazônia, onde a gente fala sobre as potencialidades e todas as novidades que acontecem nessa cidade. Para quem não conhece, que está vendo a gente aí pela primeira vez, eu sou Rosângela Cândido, falando aqui de Cacoal, cidade de Rondônia, gente, coração da Amazônia. E você é nosso convidado a conhecer tudo que acontece por aqui, que olha, tem muita gente, viu? Quando a gente fala de Rondônia, é sempre aquela coisa, né? Parece que a gente está aqui no final do mundo. Mas olha, vão se surpreender, viu? São muitas histórias e muitas coisas incríveis. E hoje estou aqui com ela, que vem falar, gente, sobre uma consultoria que ela faz, que olha, estive lá no espaço recentemente. Pensa no espaço aconchegante, maravilhoso. Ela fala sobre coloração, tá? Você já ouviu falar também? Porque até o momento que eu estive lá, eu não sabia que rolava essa questão aí dessa coloração também nas roupas, nos acessórios. E ela vem dar uma aula aqui pra gente, tá? Hoje no Cacoalcast temos a presença inspiradora de Lília Carvalho, mãe da Letícia Vitória, que também faz parte do espaço Quatro Estações. A Lília atua como consultora de imagem há quase 3 anos, mas a sua história no universo da moda começou há mais de 20 anos, com uma trajetória marcada por elegância e visão empreendedora. Ela é cofundadora, ao lado da sua sócia, que é a Camila Coutinho, de um espaço dedicado à consultoria de imagem e à revenda de renomadas semijoias, que é Maria Dolores, que completou 2 anos e meio de sucesso. Gente, olha, depois eu quero até falar, tá? Maria Dolores, para quem não conhece aí, me surpreendeu muito. Tô até aqui, ó, com uma das peças hoje também. Lília, seja muito bem-vinda ao Cacoalcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer ter te recebido no meu espaço, conhecer um pouco da sua história também e estar presente hoje aqui para falar um pouquinho aí desse universo que eu amo tanto. E, Lília, já quero começar com o que eu falei aqui no início, porque é sério, até aquele dia que foi, né, até mandar um abraço aí para a Euterpe, que fez essas Nossa conexões. amiga maravilhosa. Verdade, Euterpe, um beijo, viu? Também estou esperando ela aqui. Mas, assim, ela falou justamente sobre essa questão que você fala sobre a coloração, né? É uma consultoria de imagem, é isso? Isso mesmo. A consultoria de imagem, ela existe vários passos. E um deles é a coloração pessoal. E o que significa essa coloração pessoal? Né? Eu trabalho com o método sazonal expandido, que é um método onde a gente tem aí as 12 cartelas de coloração, né? Trabalhando dentro das 4 estações do ano. Então, outono, inverno, primavera, verão. E o que significa essas estações? Cores, né, de temperatura, de características bem específicas, como temperatura, intensidade e profundidade. Essa beleza existe em nós. E aí a gente descobre qual que são as suas características da sua beleza e escolhe qual cartela você se encaixa melhor. E aí a gente parte desse princípio para escolher as melhores cores de roupa, de maquiagem, também para a coloração do cabelo. Então ela é bem completa mesmo. Uau, é um conjunto mesmo, né? Envolve o cabelo, acessório, roupa. Uau! Tudo. E aí temos a consultoria completa, que existe outros passos, né? Como personal shopper, montagem de looks, né? O que é um personal shopper? Um personal shopper é onde eu vou te acompanhar nas compras, para você fazer compras mais assertivas. Então, dentro da coloração pessoal, a gente vai fazer uma análise de estilo e de biotipo. O que seria o biotipo? O formato do seu corpo. E o que seria o estilo? A sua personalidade, as suas características, os seus gostos pessoais. E aí a gente vai fazer um estudo em relação a isso e vamos adequar a melhor vestimenta juntamente com a coloração pessoal para a gente ter aquele guarda-roupa do sonho, sabe? Onde a gente tem as melhores peças, as melhores qualidades, aquilo que combine, que comunica realmente quem você é e o que você quer mostrar para o mundo.
Uau! Hein, mas assim, quando normalmente a gente trabalha com alguma coisa, a gente fica meio assim, né, obcecado. Pelo menos eu sou muito assim. Você hoje tem isso, assim? Você tá andando, tá indo a algum lugar, você já tem esse olhar sempre para olhar para uma pessoa e você já vê, tipo assim, aquela pessoa tem esse estilo. Você consegue identificar isso assim, olhando para as pessoas hoje, assim? Como que funciona isso para você? Eu consigo identificar que às vezes a gente tá meio perdido, né? Quer comunicar alguma coisa, mas por falta de conhecimento e de elementos corretos nessa comunicação, que aquela pessoa às vezes está um pouco perdida. Então, quando a gente conhece mais a fundo, né, a pessoa, o estilo dela, os gostos, o trabalho, aí a gente consegue ter uma melhor definição para onde deveríamos encaminhar esse estilo, esse gosto pessoal. Porque, às vezes, por falta de conhecimento, a gente acha que determinada peça está comunicando aquilo que a gente deseja. E ele está sendo, a gente chama de ruído de imagem, né? Que é algo negativo em relação a você. Então, tem um estudo, Rô, que diz que 58%, né, é a nossa imagem. 35% vai ser a maneira com que você se porta, se você gesticula, o tom da sua voz, e 7% é o seu conhecimento. Então, nós somos seres julgadores. Uau, é muito pouco, né? O seu conhecimento, essa bagagem toda de ensino, de estudo que você carrega, na verdade, à primeira vista, ela é o que menos corresponde. Então, a gente... Não, só recapitulando aí, como que é a porcentagem mesmo? 58% é a sua imagem. Então, vamos supor, você chegou numa clínica, você chegou em algum lugar. Então, nós somos seres julgadores e isso é, assim, algo que acontece involuntário nos seres humanos. Então, não fique aí se culpando, se julgando, porque você fez essa leitura, né? Porque é um estudo mesmo comprovado. Então, 58% é a imagem. A gente vai fazer essa leitura da pessoa e vai já julgar. Vamos subjugar. Né? Através da imagem dela. E a imagem seria isso? Seria os acessórios, o que ela está vestindo, o formato que ela está com o cabelo. Aquilo ali que eu vou comprar, que a imagem dela é 58% já. 58% do valor dela mesmo. Uau. Né? E aí, 35% vai ser a maneira com que ela conversa, gesticula, se porta. É a postura mesmo, tá? E aí, apenas na terceira etapa que a gente vai ter o conhecimento, né, dessa pessoa realmente, que significa 7%. Uau. Então, nós julgamos pela imagem e valorizamos a pessoa através da imagem. Olha, confesso que eu vou ter que rever muita coisa. É forte isso. Muito forte, gente. Meu Deus. O que será que estamos comunicando, né, gente? Mas, assim, você, no caso, você sempre teve esta, digamos assim, aptidão para esse mercado, que seria, digamos, o mercado da moda, da imagem? Você sempre sonhou em mexer com isso ou aconteceu? Como é que foi você chegar nesse mundo aí da moda? Bom, eu comecei a trabalhar aos 17 anos em loja de roupa feminina. Confesso que eu comecei a trabalhar como caixa, mas eu me identificava muito com as vendas. Eu gostava de fazer essa produção no cliente, de mostrar como ele ficou bonito ali com aquela roupa. E aí eu fui para as vendas e desde então eu sempre estive nas vendas em lojas, né? Trabalhei em várias lojas aqui em Cacoal, como a Officer, a loja Dona. Depois trabalhei mais alguns anos na garagem, que a gente montou essa loja do zero. E eu era responsável por compras, por gerenciar essa loja inteira. E aí, eu sempre fui considerada de muito bom gosto, né? Tanto pelas clientes, de fazer compras muito assertiva. Mas eu confesso, Rô, que há 3 anos atrás, quando eu fui fazer o curso de consultoria de imagem, eu me deparei com uma questão muito maior
do que apenas saber vender e ser considerada de bom gosto. Então, hoje, tem vários critérios que eu analiso para dizer sobre a qualidade, sobre a imagem que realmente, no fim, né, vamos transmitir através de estar adquirindo essa peça de roupa, de acessório. Então, foi um caminho que foi uma coisa levando a outra, né? E eu amo, eu acho que eu tenho esse dom mesmo, porque para mim é muito fácil. Eu consigo visualizar uma coisa e já imaginar a segunda coisa, a terceira coisa, o acessório, e montar isso tudo na minha cabeça, então levar isso para esse cliente. Então, quando a gente vai para a consultoria, um personal shopper específico de cada cliente, aí eu tenho que não por o meu gosto, mas sim o gosto da cliente, com a personalidade dela e mostrando o que é melhor para ela. E aí isso tudo engloba qualidade da peça, o caimento, as cores, e é um leque bem grande. E depois que eu fui para a consultoria de imagem, eu descobri o quão importante é ter esse conhecimento mais aprofundado. Não é só uma venda, né? É algo a mais, onde você está investindo ali muitas vezes sua energia, o seu dinheiro, e você sair com essa melhor opção, saindo com essa certeza de que você está comunicando quem realmente você quer que as pessoas enxerguem, é muito legal. Sim, com certeza. E é engraçado, né? Como eu comuniquei a você aquele dia, dentro das opções que você me deu, né? O dia que eu estive no seu espaço, eu falei para você, né? Em relação a cores e modelagem, assim, de algumas peças, é algo que eu não escolheria. Tipo assim, eu passando ali numa arara ali de uma loja, eu escolher aquela cor com aquele modelo, né? E aí, quando você sugeriu que eu realmente coloquei, eu me surpreendi realmente muito, assim. Né? Com o resultado, eu gostei muito, de verdade. Até uma pena. Eu poderia ter me programado para colocar essa imagem aqui para vocês verem, porque realmente as cores ficou muito legal. Gostei de verdade. E assim... Isso que eu falo, quando você olha, como que você chega a isso? Porque aquele dia você me olhou e você fez essa sugestão, alguma coisa ali você viu para me sugerir aquela opção. O que você olha assim? Como que você chega a isso? Bom, eu faço essa análise rápida aí, né, do formato de corpo. Então, existe alguns tipos de formato de corpo e uma modelagem que fica melhor nesse corpo. Então, esse é um ponto. Eu olho para o seu corpo, já tem ali um diagnóstico. Existe um padrão que a gente tenta replicar de valorizar a cintura, né, de disfarçar alguma coisa, valorizar outra coisa. Então, é um primeiro ponto que eu olho, né, esse corte de roupa. Segundo, as características da beleza. Mas, gente, é muito importante fazer a coloração pessoal para que a gente seja mais assertiva ainda, tá? Igual aquele dia você já estava maquiada. A maquiagem, ela equilibra super bem, né? Caso a gente esteja com uma cor que não nos favoreça. A maquiagem, ela vem para isso. Por isso que a maquiagem correta vale muito a pena, tá? E aí, tem algumas características, por exemplo, profundidade. Eu consigo olhar para você e ver que você tem uma beleza mais profunda, o olho mais escuro, cabelo mais escuro, a sobrancelha mais escura. Então, a partir daí eu já consigo escolher os tons que ficam melhor para você. Existem outras características sobre intensidade, suavidade, temperatura quente ou fria, que daí a gente realmente precisa fazer o teste de coloração. Mas o meu palpite para você seria uma cartela de tons mais quente e foi por isso, e mais profundo, e foi por isso que eu escolhi as cores que aquele dia a gente provou junto. Maravilha. Tá aí, gente. Falei para vocês que seria uma aula. Hoje ela veio aqui realmente para dar uma aula. E eu mostrei aqui a princípio essa questão dos acessórios, né? Porque acessórios eu sei que realmente comunica muito, né? Eu sei que eu peco aí em muitas coisas, a gente tem que aprender tudo ainda nessa área. Mas eu, por exemplo, eu sei que eu comunico muito com acessórios, porque assim, eu tenho uma paixão pela corrida, né? Sou ultramaratonista e gosto muito de comunicar isso. Então, assim, hoje eu não estou aqui, mas normalmente eu tenho um pingente e brincos que eu uso que
natural. As pessoas olham para mim e elas, naturalmente, eu sei que elas identificam isso e sempre surge, às vezes, algum assunto a partir, às vezes, assim, de um pingente, sabe? Eu entrar em algum lugar, a pessoa olhar e falar assim, mas o que é esses 200k? Entendeu? Às vezes eu nunca vi a pessoa, né? E às vezes eu já fiz várias conexões incríveis, muito importantes, por causa de um pingente. Né? Então, assim, eu comecei a descobrir realmente essa importância, às vezes, de alguns acessórios nesse sentido, né? Acessórios comunicam muito, né? Acessórios comunicam e conectam. Isso é muito legal, né? Você está aqui com um brinco grande, a gente chama a atenção. Então, a pessoa, ela está conversando com você, ela está olhando para você. E esse design diferenciado, ou algo que representa você, chama a atenção e cria essa conexão. Eu gosto muito dessa marca que a gente vende, a Maria Dolores, porque ela faz pedras naturais, tem um design diferenciado, tem uma história por trás de cada peça que ela faz. Então, isso é muito legal. E aí, e traz essa coisa da intriga, né? Do olhar, do observar. Nossa, mas por que tem esse balanço, né? Por que essa pedra brilha? Esse teu brinco tá simplesmente maravilhoso. Então, assim, são peças que realmente faz a diferença. Como eu vim sempre desse mundo da moda, mas eu sempre me importei muito com a vestimenta. E deixava esse acessório de lado. Depois que eu fui para a consultoria, que eu entendi que 40% é o acessório, é o acabamento, é aquela linha assim, sabe? 40%? 40% é o acessório. É a cereja do bolo, é o acabamento, é um enfeite. Então, você para de esperar o todo só da roupa. Né? Então, não é só uma roupa ou só uma cor. Tem todo a estrutura desse corte dessa roupa, né? Que vai comunicar, que vai trazer mais elegância, os tipos de tecido, mas principalmente o acabamento, o acessório. É aquela sensação, nossa, ela se importou em pôr um brinco que comunicava ou expressava algo, né? Ou em relação à roupa, ou em relação ao ambiente que ela tá. Então, é essa questão da comunicação mesmo. Então, trocar acessório, para mim, gente, é igual trocar de sapato. Você é maratonista, corre, usa tênis, mas o tênis não vai te acompanhar em todo lugar, porque aquele tênis foi feito para aquele ambiente. Sim. E o acessório também. Então, nós temos acessórios para diversos ambientes, né? E comunicar isso e ter esse cuidado de fazer essa troca para eu estar adequada nesse ambiente, mostra muito esse cuidado com você mesmo, né? Esse capricho de parar e de se arrumar ali. A gente vende uma história aí, eu coloco esse aqui que eu não tiro, né? Mas você coloca o tênis e não tira mais? Né? Você troca, tem hora que você precisa trocar, você vai precisar uma hora de um chinelo, uma hora de um sapato fechado, enfim, é a gente se adequar realmente para esse ambiente. E esse acabamento do acessório diz isso, nossa, ela se preocupou em todos os detalhes. Entendi. E muito essa coisa de, às vezes, né, eu fico olhando, às vezes as pessoas gostam muito de combinar essa questão. O acessório tem que ter mais aquela coisa assim, a mesma cor, e às vezes não tem a ver, né? Não precisa ser exatamente a mesma cor de alguma coisa da tua roupa, né? Eu não entendo, como eu te falei, tá? Tô aqui para aprender. Mas, assim, necessariamente o acessório, ele tem que ter a mesma cor da roupa ou de algum outro acessório ali? Ele tem que combinar? Combinar tem, mas não significa que tem que ser a mesma cor. Tá. Então, como eu trabalho com a coloração pessoal, e a coloração pessoal, ela tem um círculo cromático. E dentro do círculo cromático existem as combinações. Por exemplo, combinações complementar. É uma combinação oposta ao círculo cromático. Então, você vai pegar aí um verde e um vermelho e vai ficar lindo junto. Existem alguns pontos para que essas duas cores fiquem lindas junto, que vai ser as características dessas cores, né? Profundidade, temperatura e intensidade, como eu havia falado aqui. Então, eu posso misturar as cores, eu posso brincar com as cores. Por exemplo, azul e amarelo fica lindo junto. Por que azul e amarelo fica junto lindo? Porque
elas são vizinhas ali no círculo cromático, né? Então, ela faz um degradê. Azul, amarelo, no meio delas eu tenho o verde, que fica lindo também com o amarelo ou com o azul, porque para eu formar o verde, eu precisei tanto do azul como do amarelo. Então, a gente vai entendendo essa base de formação das cores e entendendo que tem cores que são complementares. Então, eu posso estar com uma cor totalmente diferente a outra e elas fazer assim, uau, sabe? Uma complementa a outra. Sim. E aí acaba valorizando mais ainda essa peça. Entendi. Uau. É muita informação, né? É bastante informação. Mas assim, hoje, no caso, Lília, você oferece hoje uma consultoria? É isso? Você faz consultorias? Exatamente, eu faço uma consultoria. E essa consultoria existe vários passos, e aí eu seguro a mão dessa pessoa e vou ensinar tudo isso que eu aprendi dentro das minhas 3 formações de consultora de imagem, sobre comprar os melhores tecidos. O que seriam essas 3 formações? De todas na consultoria de imagem, coloração pessoal, personal shopper, análise de estilo e de biotipo. Então, eu tenho 3 formações, 2 cursos online, um presencial de mentoria de coloração pessoal. Tudo isso para aprimorar mesmo, tá? Aprender sobre os tecidos, sobre os cortes e sobre os acabamentos. Então, eu seguro na mão dessa minha cliente e a gente vai junto conhecer, né, aquilo que é melhor para cada uma. Eu digo que a consultoria de imagem não é uma caixinha, não é pôr todo mundo dentro de um padrão ali. Sim. É cada uma conseguir se expressar dentro daquilo que ela é da melhor forma possível, né? Dentro do melhor que a moda hoje tem para aquela pessoa. Então, seja no formato das roupas, seja nas cores, seja nos acessórios, é expressar isso mesmo através da vestimenta. Maravilha. E assim, você falou que são 20 anos de história, né, nesta área aqui na cidade de Cacoal. Então, assim, você provavelmente já deve ter passado por um estágio aí, assim, da mãe para filha, né? Já aconteceu algo assim de você atender a mãe lá atrás e hoje ela já ter uma filha também que já traz ali para esse mercado da moda? Eu tenho uma cliente que eu lembro que eu vendi os looks dela para ir para Disney comemorar o aniversário de 15 anos. E aí, com o tempo foi passando e toda vez que essa cliente voltava à loja, eu perguntava da filha como que estava a faculdade. Não, Lília, ela já terminou a faculdade, ela tá terminando o mestrado. Aí passou um tempo, eu perguntava de novo, e aí, como que tá? Lília, ela já tá terminando o doutorado. Então, assim, é profundo isso, eu me pego assim, muito refletiva nisso, porque uma menina que eu vendi uma roupa para ela ir pra Disney, com 15 anos, hoje ela já é doutorada. Ela é literalmente doutora. Então, eu falo, meu Deus, eu vi essa menina crescer. Sim, porque assim, eu mesmo bem novinha, com meus 17 anos, eu já tinha clientes, né? Meu público sempre foi esse público dos 35, 40. Então, eu já tinha clientes com filhas grandes. E essas filhas, né, já terminaram o colegial, foram para a faculdade, formaram na faculdade. Enfim, é bem lindo, assim, ver essa trajetória. Elas foram embora, voltaram. Então, nas férias, iam nas lojas me ver. E, assim, eu fico emocionada de ver elas. Eu imagino, né? Porque é essa história, né? E é isso que a gente fala aqui no podcast em relação às histórias que tem Cacoal, né? É assim, tem umas histórias aqui muito legais e que a gente faz muita questão realmente da gente narrar isso aqui. Uma é a gente passar essa força do empreendedorismo nessa cidade, né? Porque às vezes as pessoas que não são desta região faz todo um julgamento, né? Como é que é aqui, Rondônia, né? O interior aqui, Amazônia, né? E as pessoas não têm essa noção, né? Da sofisticação, da tecnologia, do nível de empreendedorismo, né? E eu imagino que deve ser muito legal isso na sua área, né? Que envolve tanta coisa. A gente vê eu vi muito essa juventude crescer, criar asas, se formar. Muitos voaram, né? Foram embora, muitos retornaram, porque aqui é um campo de crescimento mesmo. As nossas lojas hoje aqui em Cacoal, nós temos de tudo.
né, dentro de Cacoal. Nós temos as melhores marcas. Eu creio muito que a gente tem o melhor atendimento. Eu sou apaixonada por vendas. Vendas, todo mundo faz venda, né? Hoje, no mercado digital, o médico ele está aparecendo, está todo mundo se mostrando ali e procurando estar mais bonito, mais adequado e realmente mostrar para o mundo que ele está num lugar onde tem tecnologia, onde tem informação, onde tem melhores opções de vestimenta, de alimentação, e isso é muito bonito de ver dentro de Cacoal, o centro aqui do nosso estado de Rondônia, né? E eu sou muito feliz por fazer parte dessa história, de ver o quanto que Cacoal evoluiu e que os nossos clientes, os filhos dos nossos clientes, sempre procurando o melhor, sempre desenvolvendo. Então, Cacoal, além dela estar bem centralizada, né? Ela é muito desenvolvida. Top, também tenho essa visão. E assim, o empreendedorismo em Cacoal, ele sempre, né, é cada vez mais evoluindo. E você, além dessas consultorias, você também empreende aqui e você tem novidade agora para esse mês. Eu estou muito feliz. Tem uma loja que existe em Ji-Paraná. Ela é da minha idade, ela é de 89. E agora essa loja está vindo para Cacoal. Então, com grandes marcas, como, né, tem nas grandes cidades, nos shoppings, como marcas como Animale, Nativosa. Então, vai ser uma loja de referência mesmo dentro do nosso estado. É uma loja multimarcas, de marcas femininas e de grandes marcas que nós encontramos aí quando a gente viaja. Cacoal merece, a mulherada merece estar cada vez mais bonita, mais bem vestida e com o melhor que nós temos dentro do Brasil. Então, trazer essa loja aqui para Cacoal está sendo assim, uma alegria enorme. Empreender nesse ramo, que é um ramo que eu sempre trabalhei, é muito gratificante, juntamente com a Maria Dolores, né, que são as joias que eu vendo. A Maria Dolores, ela existe há 18 anos. Ela é uma marca de Curitiba, super renomada, tem nos melhores shoppings do nosso Brasil, né? Por exemplo, o Shopping Rio Mar, tanto em Recife como em Fortaleza. E saber que aqui em Cacoal tem essa marca que nós trouxemos é assim, muito legal, muito gratificante. A gente já esteve em algumas palestras usando Maria Dolores, que algumas pessoas de fora, que vieram de fora do estado, falaram, nossa, tem Maria Dolores aqui, que legal. Então, assim, para ver mesmo que realmente a gente tem as melhores opções. Incrível, né? Eu levanto muito mesmo essa bandeira da gente falar, porque eu me impressiono também, né? Não só Cacoal, mas às vezes cidades até menores também, que a gente vai aqui e você olha e você fala, gente, como que está desenvolvido, né? Como que chegou tudo isso aqui e como que ainda tem gente achando que a gente não tem todo esse potencial, né? Então, a nossa missão realmente aqui no CacoalCast é muito isso. A gente falar da potencialidade que a gente tem aqui, né? E mostrar isso para as pessoas fora, que a gente tem como atender à altura. Isso mesmo. E a mulherada tá dando um show, né, Rô? Nossa, a mulherada. Eu falo que empreender não é fácil, mas a gente, como cuida de uma casa, cuida de um filho, cuida de uma empresa, e a gente dedica muito amor, muito carinho, a gente cuida para que ele dê certo. A gente acredita muito e o acreditar faz acontecer. E eu acho que é por isso que Cacoal está se tornando Cacoal e o interior está se tornando tão grande, né? Porque quando a gente acredita de verdade, as coisas acontecem. E aí é só questão de tempo, né? Para que todos nos enxerguem mesmo. Agora você falou sobre a mulher empreender, né? E falando aí um pouquinho mais, né, sobre você, que assim, você já falou aí no início com relação à tua idade, também já falei, né? Você ser mãe e te parabenizar, que não sabia que era Letícia Vitória, só sabia que era Letícia.
Gente, parabéns, tá? Porque eu já falei isso para ela, mas deixar isso claro aqui, a receptividade que eu tive com ela, o atendimento e tudo lá no teu espaço maravilhoso. Parabéns de verdade pela filha. E você só tem uma filha? Eu tenho só uma filha. Ah. E agora eu tô, né, me dividindo aí nos 2 empreendimentos. A loja nova, que vai abrir final do mês, e também o espaço. Então, eu trouxe ela para me ajudar. E é muito legal eu ouvir isso, não só de você, como já ouvi de várias outras Não, clientes. ela é fantástica. E assim, saber que ela tem muito de mim, mas ela tem a personalidade dela, mas tem todo o carinho, todo o jeito com o cliente. Aí ela brinca, mãe, mas eu cresci dentro de loja. E realmente, ela cresceu dentro de loja, mas é muito da característica dela, de ser atenciosa. E aí a gente só recebe elogios. Todos os clientes que vão lá fazem questão de me mandar um WhatsApp falando assim, nossa, eu fui lá, sua filha me atendeu, ela é um amor, desceu tudo para eu ver com maior paciência. Então, assim, eu estou muito orgulhosa de saber que eu estou me dividindo, mas que o local não está sendo dividido. Ao contrário, ele veio, agora ele tem uma pessoa para agregar e somar mais ainda, que é a minha filha. Tá lá para cuidar, receber todas as clientes com maior carinho, maior amor. E isso, assim, eu brinco, eu falo para ela, isso aqui é para você. Então, hoje falta muito isso, né? O legado de deixar pro filho. Não, mas eu fiz questão aqui de falar dela justamente porque, assim, né? Já é realmente uma profissional da área, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que ela tá se descobrindo aí, gente. Mas ela ama pessoas, então ela ama atender. E, como eu disse, né? Venda é tudo. Hoje, estamos sempre vendendo. Então, ela tem já esse carisma ali, e não de algo robótico, mas algo que... as nossas clientes viram nossas amigas, e ela tá cheia de amigas novas já, por causa justamente desse atendimento. E as clientes voltam e querem voltar, e seja só para tomar um café, ou para conversar, ter aquele momento gostoso, aconchegante ali, para dar uma pausa naquela rotina corrida, né, nossa, do dia a dia. E aí tem esse momento ali de distração, e é muito gostoso, porque ela é muito receptiva. E eu acho que o atendimento, né, com tantas mudanças acontecendo, eu vejo muito isso, né? A venda daqui para frente, ela realmente vai precisar, eu acho que cada vez mais, ela ter essa questão assim... personalizada, né? Esse atendimento diferencial mesmo, né? Porque a gente sabe que o mundo vem mudando cada vez mais, as vendas, né? A maneira de atender e vender, tudo mudou, né? E a velocidade da mudança é um absurdo, né? Mas eu acho que isso não vai mudar, né? Ao contrário, né? Eu acho que agora a gente está voltando a essa essência do mais perto, sem ser aquela coisa tão rápida, tão ligeira, você é só mais um. Não, eu senti algumas dificuldades, até porque eu faço compras, né? Então, aquela coisa assim, você é só mais um, compra e sai correndo porque tem o próximo. Não, a gente se importa com você. Eu me importo que você esteja levando aquilo que realmente faz sentido. Eu me importo que aquilo tenha te representado, tenha feito o efeito que era para ter feito, e que você saia satisfeito em relação a isso. Então, é muito mais do que apenas entregar um produto. É um atendimento mesmo personalizado. E quando nós criamos o nosso espaço, a 4 Estações Consultoria, foi pensando nisso, nesse espaço que entrega não só um produto, mas entrega um valor, né, para aquele cliente sair ali sabendo que ele tem um valor para nós. Não um valor de compra, mas um valor de que ele é importante, que ela é a pessoa em primeiro lugar, que nós nos importamos com o que ela está investindo nessa imagem dela. Então, nosso espaço, ele realmente é para isso. Entendi. Não, e com certeza. Gente, olha, de verdade, eu estive lá e o espaço realmente é para isso. Mas, assim, eu ficaria aqui porque eu tenho tantas coisas ainda para te perguntar, mas eu gostaria muito disso, assim, alguma coisa que, de repente, eu não pontuei ainda. Como eu te falei, é um mundo que eu ainda preciso. Eu sempre fui uma pessoa, assim, onde eu sempre tive aquele estilo mais despojado, mais natural, mais à vontade, né? E eu venho, nesse momento, querendo. Meu interesse está em conhecer um pouco mais sobre estilo, sobre moda,
moda. Tô nessa fase agora. Mas ainda eu tenho muito a aprender. Mas, assim, de repente, algo aqui que eu ainda não pontuei e que seria importante realmente a gente passar aí para esse nosso público, que você fala, isso aqui é um ponto alto, assim, que de repente eu ainda não falei. Rô, eu acho que assim, nós estamos sempre falando do se cuidar, né? Nós, em primeiro lugar, nós damos conta de muitas coisas, mas a gente primeiro precisa dar conta de resolver os nossos problemas, a nossa imagem com nós mesmos. Então, pensando nisso, né? Eu, em primeiro lugar, eu sou muito assim de Deus, gosto de falar de Deus, gosto de ter esse propósito. Essa beleza não é uma beleza por vaidade, mas sim é uma beleza que Deus nos fez para o belo. E nós somos atraídos pelo belo. Nós nos conectamos com o belo inconscientemente. Ninguém para contemplar algo ruim, algo feio, mas a gente para contemplar algo bonito. E contemplar algo bonito nos traz paz, nos traz confiança. Então, por que eu não posso ser esse algo bonito, belo, harmônico, né? Se Deus nos criou para o belo. E a Bíblia diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Como que eu vou dar esse amor, esse cuidado para o próximo se eu não me cuidei? Então, tudo, ele parte de nós. Então, eu preciso primeiro me cuidar. Primeiro transmitir o meu melhor, essa minha imagem bonita, esse autocuidado comigo, porque daí eu vou poder cuidar do próximo, eu vou poder ajudar o próximo. E essa coisa do empreendedorismo, da gente se unir, principalmente as mulheres, né? De falar assim, não, vamos, porque é difícil. Tem dia que a gente não tá bem. Sim. E aí, assim, fazer mais elogios. Acho que tá faltando isso ainda, sabe? A gente contemplar o belo, a gente fazer o elogio, a gente falar assim, vamos que dá certo. Esse perrengue já passei, mas dá certo, vamos lá. E realmente a gente se fortalecer no belo. Eu acho muito importante. E a gente se cuidar é tipo lustrar a sua armadura. Porque quando os guerreiros vão pra guerra, na noite anterior eles estão fazendo o quê? Eles estão lustrando a sua armadura. Então, nós precisamos lustrar a nossa armadura. E a nossa vestimenta, o que nós escolhemos para nós é a nossa armadura todos os dias. Para a gente sair, guerrear, vencer, matar os nossos leões e vencer. E no final, falar assim, eu dou conta. Né? E isso é muito importante. Show de bola, gente! Uau, adorei! Não, olha, não tinha pensado sobre essa questão de ilustrar as armaduras aí, viu? Adorei! Legal. Amei essa analogia aí, show de bola. E assim, e para as pessoas te encontrar hoje, Lilian, assim, aonde te encontra hoje? Bom, o meu espaço ele é muito fácil de ser encontrado. É um espaço mais reservado, mas ele fica entre a Câmara Municipal e a Roquem. Então, é na Rua Presidente Médici, muito facinho de localizar, e do ladinho da Câmara Municipal. Então, nós estamos num sobradinho na parte de cima. Temos o Instagram, 4 Estações Consultoria. Lá tem eu, tem a Letícia, tem a Camila. Nós estamos postando sempre dicas, né? Tanto de moda. Agora a gente fez Teve dicas. Um arraiá, né? Esses dias. Fizemos um arraiá. É um local lá para receber mesmo essa cliente aos sábados, que gosta de ver o que tem de novo. Então, nós estamos sempre ali de portas abertas. Nosso Instagram, para você acompanhar as novidades também, o que está chegando, os lançamentos. A gente posta muito a Maria Dolores Oficial, então o site da Maria Dolores Oficial. Os nossos preços são tabelados, então você pode acompanhar também ali diretamente com o site da Maria Dolores. E em breve, final do mês aí, nós não temos a data certa, a inauguração da loja Equilíbrio, que também é muito fácil de localizar, fica ali na Avenida Porto Velho, ao lado da sorveteria Borelli, né, que inaugurou recentemente em Cacoal. Sim. Então, nós vamos estar ali do ladinho, com uma loja linda, cheia de marcas maravilhosas e cheia de dicas, né? Esse atendimento personalizado, algo exclusivo para você. Tá? Então, o seu atendimento é exclusivo porque você é a única e você merece sair com o melhor para você.
Maravilha. Agora, sim, achei que vocês têm arrasado nessa questão aí das campanhas, algo que eu vi aquele dia, uma campanha que vocês fizeram no Dia dos Namorados, que foi um diferencial, viu? Confesso que eu ainda não tinha visto, amei. Foi muito lindo. Mas e como que surgiu assim? Como que veio essa ideia? Conta aí pro povo essa. Eu amei, gente, adorei. Gente. Confere lá. Gente, foi uma ideia que surgiu. Nós temos o Felipe, que nos ajuda com marketing, com as gravações. Ah, E aí eu queria fazer algo diferente no Dia dos Namorados. A Maria Dolores, ela tem campanhas pontuais, né? Então nós temos o Dia Internacional das Mulheres, temos o Dia das Mães, Dia dos Namorados e assim sequentemente as campanhas pontuais. Na campanha do Dia dos Namorados eu queria fazer algo legal, algo diferente e aí me veio uma ideia. Nós temos parceria também com a Priscila Perazzoli, que faz nossas fotos, então nós gostamos muito desse belo. Então essa foto produzida, bonita, né, para mostrar as joias, a gente sempre está fazendo em parceria com ela. E aí veio a ideia de, ao invés de ser nós, eu, Camila, Letícia, fotografada para a campanha do Dia dos Namorados, as nossas clientes. Mas aí eu queria algo a mais. E a ideia foi surpreender essas clientes que toparam fazer as fotos para nós, com os esposos indo visitá-las naquele dia. E aí foi muito legal os bastidores. A campanha, ela foi em volta dos bastidores mesmo. Essa cliente tá lá falando, né, fotografando as joias e de repente o marido chegou com uma joia de presente para ela e foi muito emocionante, porque na hora que eu falava da campanha, eu falava, né? Era uma campanha do Dia dos Namorados, muitos corações, uma campanha linda, uma coleção lindíssima. E aí eu pedi para elas falarem sobre se o marido delas estivessem lá, o que elas falariam para eles. E aí elas começaram a se declarar e foi muito legal, porque eu me emocionei muito, sabendo de tudo que ia acontecer. As minhas pernas tremiam, gente, foi muito engraçado, porque eu tremia muito. Elas começavam a falar realmente ali com a alma e de repente o marido entrava. Então, assim, foi muito legal fazer parte, todas as meninas que toparam. E o mais desafiador, Rô, foi porque eu tinha que chamá-las para fazer a foto, mas eu precisava convencer os maridos aí, que seria a parte mais difícil. Geralmente o marido nunca tem tempo, nunca quer fazer essa foto também, né, junto com a esposa, porque não quer estar com a esposa, mas por causa dos afazeres, ou porque não gosta de foto, não gosta de se aparecer. E eles toparam e aí se tornou uma grande surpresa. A gente ficou muito feliz com o feedback. O pessoal tava falando que tava igual novela, queria sempre assistir o próximo episódio, o próximo capítulo, porque tava muito legal mesmo. não, eu fiz questão realmente de perguntar para você, porque eu amei, de verdade, eu vi, fiquei surpresa, né, assim, com a criatividade e tudo, então parabéns mesmo, porque foi fantástico. Há uma campanha assim que para mim foi um diferencial e amei, de verdade mesmo. Parabéns mesmo para quem teve a ideia, que foi show. Gente, agora tá difícil criar novas campanhas depois dessa. Subiu a régua, né? Subiu a régua demais. Mas eu falo assim, Deus vai iluminar para vir outras ideias muito legais. Mas eu fiquei muito feliz, porque é o que a gente quer entregar. Então, a gente sempre está querendo fazer essas campanhas para mostrar também. Esse bastidor é muito legal, né? O que realmente está acontecendo ali atrás. E que, às vezes, essa emoção que a gente passa no Instagram, ela aconteceu e muito maior lá nos bastidores. Sim. E isso é legal, isso é a vida real, né? É verdade. Mas, ó, Lilian, olha, um prazer imenso, de verdade, te receber aqui. Incrível, mas olha, já temos mais de 1 hora falando. Passou. E não é muito rápido, então, assim, amei de verdade você ter aceitado o nosso convite, estar aqui, passar realmente esta aula aí, né, de verdade, esse conhecimento para as pessoas. E porque realmente, a partir do momento que eu me conectei, conheci você, espaço e tudo, é admirável o seu trabalho, parabéns pelo trabalho, tanto, né, com as consultorias, como essa ideia aí que você acabou de falar, mas tantas outras coisas que eu sei que você, né, está fazendo, projetando, trazendo para Cacoal. Então, parabéns de verdade, queria muito ter dividido mesmo essa tua história aqui com os nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz por fazer parte desse momento,
por te conhecer. Que delícia te conhecer, que energia boa, que troca gostosa, que voz maravilhosa. Gente, sou apaixonada por voz. E a sua voz é aquela voz assim que eu passaria horas ouvindo e sem cansar. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Eu acho que, assim, a gente mostrar o que você está fazendo, mostrar, né, tantas mulheres, tantos empresários, tanta gente fazendo acontecer aqui no nosso estado é muito legal. Parabéns mesmo, você é uma mulher incrível e as portas do meu espaço estão super abertas para você e vamos aí trabalhar mais ainda essa imagem, todo esse potencial que você tem dentro. Sabe a caixinha de presente? A gente sabe que tem muito valor, a gente precisa, né, se conectar, se ajudar e trazer esse belo cada dia mais, né, para nossa vida. E você é incrível e eu sei que o que você está fazendo aqui ajuda muitas pessoas de diversas maneiras, com conhecimento também. Gratidão, viu? E olha, já super aceito. Tô super aberta para esse novo. Obrigada. Obrigada a você. Gente, obrigada também aí a vocês. E olha, tá aí, para quem chegou agora, para quem tá assistindo aqui esse finalzinho, a gente volta lá, porque realmente as dicas da Lília hoje tá imperdível, tá bom? Espero que vocês gostem também e até o nosso próximo Cacaucast.